O que é Gog e Magog? Quais lições podemos aprender com este assunto? É sobre isso que iremos tratar no nosso programa Expondo as Escrituras de hoje. Está entrando no ar o programa Expondo as Escrituras. Comigo, Pastor Mário Luna. Um programa para você entender e praticar a palavra de Deus. A paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um programa Expondo as Escrituras. Eu sou o pastor Mário Luna, recebo você aqui com muita alegria. Se você está chegando pela primeira vez, você também é muito bem-vindo. Hoje nós no Expondo as Escrituras, que é um programa onde eu leio o texto, eu explico o texto e eu tiro as aplicações ou as lições do texto. Vamos tratar sobre o tema Gog e Magog, um dia de juízo, baseado em Ezequiel capítulo de número 38, versículo de número 1 a 6 e Ezequiel 39, do 1 ao 10. Nós vamos fazer uma pequena leitura, não vou ler o texto inteiro, mas no decorrer do Expondo as Escrituras explicarei versículo por versículo. Lembrando que exposição bíblica, uma pregação expositiva, não quer dizer apenas explicar versículo por versículo, mas se ater ao tema principal daquele texto. A pregação expositiva, ela foca o assunto principal do texto e ali nós vamos fazendo as explicações. Então vamos lá, Ezequiel 38, eu vou ler o versículo 1 e 2 e vou ler Ezequiel 39, versículo 1. Ezequiel 38, 1 e 2 diz: Veio mais a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, dirige o teu rosto contra Gog, terra de Magog, príncipe-chefe de Meseque e de Tubal, e profetiza contra ela. Ezequiel 39, versículo 1 diz: Tu, pois, ó filho do homem, profetiza ainda contra Gog e diz: Assim diz o Senhor Jeová: Eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal. Vamos fazer uma oração. Senhor Deus e Pai, eu quero te agradecer por mais uma oportunidade de estar aqui no canal, no programa Expondo as Escrituras. Senhor, hoje, Pai querido, fazendo essa exposição bíblica, preciso mais uma vez da iluminação do Teu Espírito sobre a minha mente, para que eu possa ensinar as verdades de acordo com o que estão na Tua Palavra. Ilumina a mente daqueles que estão assistindo, para que eles possam compreender e juntos possamos colocar em prática. Peço também que o Senhor venha abençoar a vida de cada inscrito do canal, cada membro que tem apoiado o Ministério do Ensino, toma suas vidas financeiras, sua saúde, suas famílias, toma algum professor de escola bíblica dominical que possa estar me assistindo também. Eu te peço a tua bênção em todas as áreas, Senhor, pois só tu conheces, só tu sabe, Pai querido. Peço também que o Senhor coloque o desejo, Pai querido, em cada coração de poder divulgar esse canal, se tem sido bênção para a sua vida, se tem trazido aprendizado, Pai, para que outras vidas também possam ser alcançadas. Existe tanta gente com sede de aprender sobre a tua palavra e não sabe como fazer. Pai querido, quem sabe essa pessoa que está assistindo o canal possa ser um veículo teu para que essa palavra, Pai querido, para que os ensinamentos desse canal cheguem à vida dessas pessoas também. Em nome de Jesus, amém. Bom, vamos para a nossa introdução. Como eu disse, nós vamos falar sobre Gog e Magog, um dia de juízo. Segundo os estudiosos, essa é uma das profecias mais difíceis de compreensão do Antigo Testamento. Então, não é um texto que se tem aí um entendimento aonde há uma união de pensamentos, onde todos concordam do mesmo jeito. Não é um texto assim. Existem divergências sobre o assunto desse Expondo as Escrituras de hoje. Apesar das suposições que envolvem os termos Gog e Magog e a época que tudo isso acontecerá, é preciso ter em mente, ao estudarmos esses textos, que o mais importante aqui não é a identificação dos nomes e a época, precisamente falando, e sim o cuidado de Deus com o seu povo. Então, nós vamos estudar hoje sobre esses dois textos, mas o que vamos ter em foco é que Deus é aquele que cuida, é aquele que livra o seu povo. Então o foco está no cuidado de Deus, na grandeza de Deus de dar livramento ao seu povo, seja quem for e em que lugar for, mas o cuidado de Deus sempre está presente.
O fato significativo é que Deus está do lado do seu povo e promete impedir as tentativas dos seus inimigos de feri-lo. Quem quer que seja Gog, Deus protegerá o seu povo. Isso é uma promessa. Você vê na Bíblia Deus sempre protegendo o seu povo, nunca deixou o seu povo ser extinto. É verdade que essa profecia é para Israel. Então, como podemos aplicar os acontecimentos descritos para nós como igreja? Porque alguém pode perguntar, vem cá, se essa profecia está envolvendo diretamente Israel, qual é a edificação que nós vamos ter, obter? Qual é as lições que vamos ter como igreja? Precisamos, ao invés de focar em quem quer que seja Gog, considerar o poder do nosso Deus protetor sobre o seu povo e dessa forma nos apropriarmos que a igreja jamais será destruída por pessoas usadas pelo inimigo de nossa alma. Então o que você faz quando há um texto que ele está diretamente ligado a um grupo especificamente ou a um povo especificamente, como é o caso ali de Israel nessa profecia? Nós pegamos o princípio. Qual é o princípio que está ali bem evidente? O poder de Deus, a soberania de Deus, usando o seu cuidado. Deus cuidando do seu povo, dando livramento. Isso serve para a igreja? Serve. Tem outras partes na Bíblia que fala da proteção de Deus, do cuidado de Deus? Tem. Então nós nos apropriamos disso. Ainda que a profecia seja para Israel, nós vemos o cuidado de Deus que também é vindo, direcionado para nós como igreja. Povo de Deus. Então é por isso que vamos estudar sobre esse texto. Não podemos jamais, como cristãos, usar a ideia de proteção e juízo para esperar que Deus traga juízo sobre outros cristãos porque de alguma forma fizeram algo para nos entristecer. Isso é muito comum nos dias de hoje. Infelizmente, se alguém me chateia, se alguém faz uma coisa, se levanta, fala alguma coisa que não deve, eu digo, eu vou te entregar na mão de Deus. Você vai ver, Deus vai te cobrar, Deus vai trazer juízo sobre você. Nós não podemos usar Deus para causas próprias, no sentido de Deus estar à minha disposição. Porque nós temos que pensar da seguinte maneira: Deus é o Pai e nós somos os filhos. Imagine que bagunça ia ser, que desordem ia ser, se dentro de um lar nosso, nós como pais, viéssemos favorecer uns filhos e desfavorecer outros. E dizer pro filho assim, eu tô fazendo isso porque você fez isso com seu irmão não merece, entendeu? Ele é melhor do que você, então você não pode fazer isso. O que nós íamos fazer? Criar rivalidade entre os irmãos. E aí a casa ia ser uma desordem, os filhos iam crescer revoltados um com o outro. Então, Deus, sendo um Deus sábio como ele pode até trazer para nós correção, mas ele vai fazer isso porque nós estamos indo contra a palavra dele e não em si contra a pessoa de alguém especificamente, caso pessoal, problema pessoal, porque senão nós vamos começar a achar que nós temos nós podemos estar ali reclamando de Deus, que Deus venha cobrar das pessoas que tocam em mim, e cada pessoa que fizer alguma coisa errada, eu vou achar que Deus vai cobrar. E não é isso que a Bíblia ensina, muito pelo contrário. Jesus nos ensinou a abençoar quem nos amaldiçoa, a bendizer quem nos maldiz, e por aí vai. Deus, o Senhor, nos ensinou várias coisas que às vezes nós esquecemos individualmente. Agora, quando se fala de povo, igreja, quando se fala de Israel, nação, tentar exterminar a nação de Israel, tentar exterminar a igreja, aí é outra coisa. Pastor, então o senhor está dizendo que Deus não pode cuidar de um crente individualmente? Pode. Mas eu não posso ficar esperando que qualquer coisinha que façam comigo, eu vou esperar que Deus cobre. Imagine o apóstolo Paulo que passou por tanto sofrimento. Imagine o filho de Deus que passou por tanto sofrimento, ficasse esperando a todo momento cada coisa que fizessem contra ele, Deus cobrar naquele mesmo momento. Houve coisas que não aconteceu com nenhuma daqueles que fizeram maldade com Jesus naquela época, naquele momento, visivelmente, enquanto ele estava vivo, em carne, não aconteceu nada. Mas Deus tem seu momento, Deus tem sua hora. Então pare de ficar com essa mentalidade que o que fazem com você, Deus vai cobrar. Ainda tem gente que fala, ameaça e tudo. Não, você vai ver só, eu vou te entregar na mão de Deus. Para com isso, você é um servo de Deus. Você é uma serva de Deus, você não pode agir dessa forma. Acaba se criando uma mentalidade que a Bíblia não está ensinando. Agora, quando se trata do povo em conjunto,
aí é outra coisa. Preste atenção. Deus certamente pedirá contas de nossas obras, se eu entristecer você. Isso é óbvio. Mas não podemos usar Deus como uma arma em nossas causas pessoais ou causas próprias. O texto aqui fala de um juízo sobre uma ameaça coletiva ao seu povo. A ideia de proteção aqui é a mesma demonstrada na história de Deus destruindo o exército de Senaqueribe. Eles queriam destruir o povo de Deus naquela época. Senaqueribe se levantou contra o povo de Deus para destruir o povo de Deus ali. Deus não permitiu. Então a ideia é essa, Deus guardando. A multidão que veio contra Josafá, lembra? Segundo Crônicas capítulo 20. Senaqueribe está ali em Isaías 37. Josafá, segundo Crônicas capítulo 20. Deus protege o povo. Não adianta, não vão vencer meu povo, não vão destruir meu povo. Se levantou uma grande multidão, não vai destruir. E Amã, que desejou exterminar os judeus e morreu enforcado, e os judeus tiveram livramento porque puderam lutar por suas vidas e conseguiram vencer. Tá ali no livro de Esté. Ah, mas Amã odiava Mardoqueu, havia uma rivalidade ali pessoal, mas Amã não quis acertar apenas Mardoqueu. Amã quis pegar o povo de Mardoqueu por inteiro. Então Deus se levanta para proteger o seu povo. Deus pode intervir numa causa pessoal nossa, sim, mas nós não podemos achar que Deus é uma arma na nossa mão só para nos favorecer. Até porque se um cristão diz, ah, mas eu sou filho de Deus, se levantou contra mim alguém que não serve a Deus, mas um dia você também não era um servo de Deus. E a santidade de Deus, se Deus não usa a sua graça para toda a humanidade, a santidade de Deus nos consumiria. Então, o que essa pessoa está fazendo hoje, no passado, você também tinha alguns procedimentos, algumas atitudes que eram sujeitas a uma correção de Deus, até mesmo de Deus cobrar de você de uma forma muito intensa. E Deus não fez isso, Deus teve misericórdia. Então aprenda a ter compaixão, aprenda a ter misericórdia, pedir a Deus, Deus tenha misericórdia, faz uma obra, transforma, mas não use Deus como arma. Agora, quando se trata de se levantar contra o povo de Deus para destruir o povo, Deus está pronto a proteger. Precisamos também considerar que Gog e Magog em Ezequiel é uma coisa. Em Apocalipse é outra batalha. E a batalha do Armagedon, Armagedon é outra. São três eventos diferentes. Aqui Ezequiel 38 e 39. Em Apocalipse 20 é outra situação. E a batalha do Armagedon, desculpe, é outra situação. São três coisas diferentes, tá bom? Os detalhes de Ezequiel e Apocalipse mostram que se trata de eventos distintos. As duas vezes que fala de Gog, tá? A invasão de Israel, segundo Ezequiel, será depois da sua restauração nacional. Ezequiel 38:8. E acredita-se que no início ou no meio da grande tribulação, a igreja, na nossa visão escatológica, nem vai estar mais aqui. Já a de Apocalipse, depois do milênio. Nós acreditamos no milênio que vai acontecer 1000 anos, literalmente. Depois que Cristo vai vencer, né, as forças que virão contra Israel, aí vai haver aquela vitória, né, a vitória ali naquele momento. Isso aí é a parte de escatologia, eu não vou entrar nisso aqui hoje, tá, de forma alguma. E aí vai se implantar o milênio, 1000 anos do governo de Cristo. E aí, depois do milênio, preste bem atenção, depois do milênio, aí sim vai haver esse levante, tá, e aí não tem nada a ver com Gog e Magog de Ezequiel. A de Ezequiel será feita por um pequeno grupo de nações, Ezequiel 38, do 1 ao 6, e a de Apocalipse pelas nações que estão nos 4 cantos da terra. Então, são eventos distintos. Apocalipse 20, versículo 8. Em Ezequiel, Gog é o governante, e Magog, uma localidade geográfica que pode representar um grupo de nações. Então, Gog é um governante e Magog pode representar um grupo de nações que estão sendo liderados por Gog. Em Apocalipse, são personalizações satânicas. Apocalipse 20, versículo 7 e 8. Vamos lá. Ezequiel 38, versículo 1. Veio mais a mim a palavra do Senhor dizendo. Como sempre, percebemos que é usado essa expressão para demonstrar que não se trata de Ezequiel falando, e sim do próprio Deus falando por meio do seu profeta. Nós, como servos de Deus, pentecostais, se você é um pentecostal, sabe que nós acreditamos
no dom de profecia, nós acreditamos que Deus possa mostrar alguma coisa, mas temos que ter muito cuidado, muita cautela para falar que assim diz o Senhor. Deus mandou dizer. Levanta a mão porque o Senhor vai fazer. Cuidado, tenha cautela. Fique atento, fique atenta, porque o profeta no Antigo Testamento, ele só poderia falar aquilo que Deus mandou ele falar. Na verdade, não só no Antigo Testamento, em qualquer época. Só que no Antigo Testamento era punido com a morte, se levantasse em nome do Senhor para falar o que Deus não havia falado. Então nós temos que ter muito cuidado, precisamos ter muita cautela, tá? Versículo 2 e 3. Filho do homem, dirige o rosto contra Gog, terra de Magog, príncipe-chefe de Meseque e de Tubal, e profetiza contra ele. E diz, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu contra ti, ó Gog, príncipe-chefe de Meseque e de Tubal. Presta atenção, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu sou contra ti. Deus manda Ezequiel profetizar e agora Ezequiel está profetizando aquilo que Deus manda ele falar. E é aqui que muita gente não entende. Quando Deus diz assim, profetiza, mas junto da palavra profetiza vem a mensagem de Deus. Não é uma coisa que o profeta inventa. Não é uma coisa, não é uma expressão que a gente vai usar, tá? Ó, eu vou profetizar e o restante que eu vou falando é algo que tá no meu coração, um desejo meu, achando que o meu desejo vai se transformar em vontade de Deus. Não, nenhum ser humano tem essa autoridade. Deus não deu isso para homem, senão a glória seria humana. A glória passaria a ser do homem. A glória não é nossa, a glória é de Deus. É Deus quem faz, é Deus quem opera, é Deus quem liberta, é Deus quem transforma, é Deus quem protege, é Deus quem livra, é Deus quem sara, é Deus quem cura, é Deus quem restaura. É Deus, sempre é Deus. Então, você se prestar atenção no texto é muito claro. Vamos de novo. Filho do homem, dirige o rosto contra Gog, terra de Magog, príncipe-chefe de Meseque e de Tubal, e profetiza contra ele. Profetiza, a ordem é profetiza. Ezequiel 37, nós vamos falar de Ezequiel 37 já, não hoje, mas vamos estar falando aqui no canal de Ezequiel 37. Então, o Senhor fala profetiza, mas aí, junto da palavra da ordem profetiza, vem a mensagem. Ezequiel está recebendo, continua recebendo. Ele recebe a ordem, preste atenção aqui nessa imagem aqui, ó. Ele recebe a ordem, a inspiração vem sobre ele. A inspiração do tempo bíblico, ela não se repete mais. Não tem ninguém inspirado da forma que eles foram, né? Os escritores bíblicos foram, não tem ninguém inspirado. Nós temos iluminação. O Espírito Santo ilumina a nossa mente para que nós possamos ter compreensão da palavra. Agora, essa inspiração que Ezequiel teve, ela não se repete mais depois que o último livro da Bíblia foi colocado, né, do Novo Testamento, fechou-se o cânon, nesse caso, e aí não há mais gente inspirada dessa maneira. Aí Ezequiel recebe, continua recebendo a inspiração, e aí, e diz. Deus não só manda profetizar, Deus diz o que ele vai profetizar. Então, cuidado. Vamos entender esses versículos a partir desse momento? Em sua humanidade e dependência de Deus, demonstrada pela expressão Filho do homem, a profecia contra Gog na terra de Magog envolve Meseque e Tubal. Então essa expressão filho do homem fala da humanidade e da dependência de Ezequiel de Deus, tá? Sempre é usado isso no livro de Ezequiel. Os nomes próprios nessa profecia não precisam ser identificados especificamente para que se compreenda toda a mensagem. Então, independente de quem seja, especificamente, quem é Gog, quem é a pessoa, dizer, apontar, é fulano de tal, especificamente, ainda que isso não aconteça, nós temos como compreender a mensagem independente disso. O termo Gog aparece apenas em mais um trecho no Antigo Testamento, 1 Crônicas 5:4, mas não em referência à mesma pessoa. Compare com Apocalipse 20, versículo 8. Pode ser um nome ou um título, tá? Pode ser um nome ou um título, como era o caso de Faraó. Era um título, não era um nome nesse caso. Magog, ou terra de Gog, que está em Gênesis 10:2,
1 Crônicas 1:5, geralmente é compreendido como sendo uma área próxima do Mar Negro ou do Mar Cáspio. Aí você teria que ter um mapa, né, para poder, né, terras antigas, né, terras bíblicas, para você poder ver aonde ficava. Eu não vou, nesse caso, colocar isso aqui na tela. Quanto a Meseque e Tubal, não se tem nenhum conhecimento. Geograficamente, talvez ficasse próximo a Magog. Tudo o que sabemos é que Gog, derivado de Magog, era líder de duas outras regiões ou países próximos dos mares Cáspio ou Negro. Então, a grande verdade que se tem aqui é que para você poder compreender essa profecia, primeiro a gente tem que identificar quem são e qual localidade. Pode não haver precisão de quem é, e pode não haver a precisão certinha da localidade, mas se sabe se tem uma base, tá? Bom, você que está assistindo o Expondo as Escrituras de hoje, de repente quer baixar o PDF desse Expondo as Escrituras para poder imprimir, guardar essa mensagem, quem sabe pregar essa mensagem, tá? Então você pode fazer isso de forma gratuita, ou também você pode baixar o PDF, de repente vai dar uma aula para ensinar alguém sobre esse assunto, você pode passar o PDF lá no seu Data Show. Mas existe uma outra possibilidade, então preste atenção. Baixe os PDFs gratuitamente aqui do canal. Vá na descrição desse vídeo, desça até o final da descrição, clique no link, faça download, desça a página do meu site até embaixo, clique nos botões e faça download dos arquivos. Ou se você preferir, você pode participar do Clube de Membros do canal do Pastor Mário Luna. Tenha vários benefícios e baixe tudo em um único lugar, PDFs dos resumos e slides da EBD, slides em PowerPoint da EBD e PDFs do Expondo as Escrituras. Clique no link na descrição do vídeo e assine. E temos uma novidade, a pedido, formas de pagamento Pix, boleto e cartão. Seja membro e ganhe todos esses benefícios. Então você tem aí esses benefícios que você pode ganhar se você quiser ser membro, contribuindo com o meu Ministério de Ensino, ou você pode baixar gratuitamente. A escolha é sua. Vamos lá, versículo 4. E te farei voltar, a profecia continua. E porei anzóis nos teus queixos e te levarei elevarei a ti, com todo o teu exército, cavalos e cavaleiros, todos vestidos bizarramente, congregação grande, com escudo e rodela, manejando todos a espada. Aqui vemos em primeiro lugar, nesse versículo de número 4, que o Senhor está no controle. Deus nunca, guarde isso, Deus nunca perdeu e nunca perderá o controle. Talvez as circunstâncias para nós não sejam favoráveis, mas isso não quer dizer que Deus perdeu o controle. Talvez eu e você digamos, bom, mas as circunstâncias são desfavoráveis e como elas são desfavoráveis, como é que Deus pode estar no controle? Será que Deus se agrada disso? Será que essa é a vontade de Deus? Porque a nossa ideia sempre é a seguinte: como Deus é justo, como Deus é santo, como Deus é misericordioso, como Deus é amoroso, nós entendemos que Deus quer tudo certo. E quando as coisas começam a não estarem ali da forma que deveriam, nós achamos que pode achar que Deus perdeu o controle. Não, Deus perdeu o controle. Deus permite certas coisas que nós nunca vamos entender e Ele também não vai explicar. Ele não vai explicar tudo em detalhes por que Ele permitiu, mas nós temos certeza de uma única coisa: Deus não perde o controle. Ele mesmo é quem vai levar Gog e o seu bando para invadir Israel. Ele está levando. O texto deixa claro que quem está levando é o Senhor. Deus está levando eles, ou seja, Deus está conduzindo, a mão de Deus está conduzindo eles. Mas para que motivo, por qual motivo Deus está fazendo isso? E te farei voltar e porei anzóis nos teus queixos e te levarei a ti com todo o teu exército. Parte A do versículo. Deus, com seu grande poder, colocará anzol nas mandíbulas de Gog, sem que ele perceba. É uma linguagem figurada, mostrando que Deus estará dominando. Este não se dará conta que está sendo marionete nas mãos de Deus. Durante várias partes na Bíblia nós vemos Deus usando povos e levando para um lado e trazendo para o outro segundo a vontade dele.
Quando Israel, a nação, o Reino do Sul, pecou contra Deus antes de ir para o cativeiro babilônico, Deus trouxe e levantou a Babilônia. Mas aí o profeta Abacuque fica assustado. Meu Deus, como é que tu vai levantar um povo mais ímpio, mais perverso, mais maligno do que o nosso povo para trazer juízo sobre nós? Deus diz, eu vou levantar, mas depois eu vou cobrar desse povo. Deus tem formas de trabalhar que nós não entendemos. Esse é o nosso Deus. Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto. Em segundo lugar, a palavra profética descreve as características desses soldados, cavalos e cavaleiros, todos vestidos de armamento completo. Grande multidão com escudos, todos empunhando a espada. Parte B. A profecia diz, te farei voltar. Mas voltar de onde? Da onde eles vão voltar? A ideia é de despistar. É Javé que vai pôr um anzol no queixo, uma linguagem metafórica. Gog e seus aliados serão levados para a terra de Israel para lá serem o quê? Julgados, porque eles serão derrotados naquele lugar. Versículos 5 e 6. Persas, etíopes e os de Put com eles, todos com escudo e capacete. Olha só, estão muito bem armados. Gomer e todas as suas tropas, a casa de Togarma, da banda do norte, e todas as suas tropas, muitos povos contigo. Tudo ali junto com Gog. Aqui temos uma descrição das nações que se aliaram com Gog, vindas de todas as direções, mas são poucas nações. Não é igual a questão que está ali em Apocalipse, que aí são nações dos 4 cantos da terra. Não, ali eram nações de uma região, tá? Realizando um estudo mais detalhado desses nomes, podemos chegar aproximadamente em suas localizações. Mas creio que a ideia aqui não está na precisão dos povos que vão atacar, e sim no tamanho do ataque que se dará. São pelo menos 5 nações contra Israel. Então, o que está importando aqui não é muito o detalhe de quem são esses povos, né, de uma forma muito precisa, mas sim a magnitude do ataque, o poder que vem. É como no tempo de Josafá. Quando ele descobre que aquela grande multidão está vindo, ele fica o quê? Ele se volta para Deus, ele fala, Deus, posso colocar aqui na tela rapidamente, não planejei fazer isso, mas eu posso colocar, ó, 2 Crônicas, capítulo de número, deixa eu ver se é isso mesmo aqui, capítulo de número 20, isso mesmo, tá? Versículo de número 1, deixa eu colocar na tela aqui para você, só para você poder ver, vamos lá. E sucedeu que depois disso, os filhos de Moabe, os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos amonitas vieram a pelejar contra Josafá. Então, vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo, vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria. E eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Gedi. Veja muito bem, o versículo 2 traz algumas informações. Primeiro, Josafá é avisado. Avisado de que vem uma grande multidão. Diz da onde eles estão vindo e em que ponto eles já estão. Então você está vendo a magnitude do ataque que está vindo contra Josafá? O que vai acontecer, o que estaria para acontecer? Mas Deus não permite. Deus não permite. Deus vai guardar, Deus vai livrar. Deus vai dar livramento a Josafá. E aqui também Deus fará a mesma coisa. É uma profecia futura, essa profecia aqui de Gog e Magog. Ezequiel 39, versículo 1. Tu, pois, ó filho do homem, profetiza ainda contra Gog e diz, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu sou contra ti. Quem é contra ele? O Senhor. Quando Deus é contra, quem é que vai se levantar? Ó Gog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal. Uma vez que houve a descrição de quem fará o ataque no capítulo 38, do versículo 1 ao 6, que nós já lemos agora no capítulo 39, Ezequiel detalhará o juízo de Deus contra esses povos. Então, primeiro, os povos são identificados, ainda que nós não tenhamos uma precisão muito grande, mas eles são identificados. E agora, no capítulo 39, nós vamos ver o que Deus vai fazer com eles. Preste atenção. Versículo 2. E te farei voltear, e te porei 6 anzóis, e te farei
subir das bandas do norte e te trarei aos montes de Israel. Te farei subir. Então é Deus que está trazendo para julgar. É Deus quem está conduzindo os inimigos vindo do norte até a terra de Israel para os punir. Os inimigos não escaparão, pois Deus é soberano e onipotente. Alguns céticos dizem que essa profecia já se cumpriu porque foi levantada a Babilônia e veio dessa direção, então ela já se cumpriu. Só que o texto deixa claro que não se tratava da Babilônia nesse caso, tá? 3. E tirarei o teu arco da tua mão esquerda e farei cair as tuas flechas da tua mão direita. Olha que linguagem. Deus usa as armas de guerra daquele. É claro, Ezequiel está profetizando para aquela época. Então, se essa profecia fosse em pleno século 21, é claro que não se falaria de arco e flechas. É claro que não. Falaria-se de mísseis, falaria de outras coisas mais, né? Armamento pesado, mas não se falaria disso. Mas naquele tempo as guerras eram feitas com arcos, com flechas também. Então, tá falando dos guerreiros ali atacando, né? Então Deus está usando a linguagem daquela época. Então nós vamos entender que é um ataque. Agora vamos ver quão importante é termos o entendimento dessa habilidade que esses guerreiros têm. E tirarei o teu arco da tua mão esquerda e farei cair as tuas flechas da tua mão direita. Aqui se tem uma ideia de desarmar o inimigo. Flechas e arco falam de armas para a batalha. É claro que essa linguagem foi usada em relação àquele tempo, já disse isso. Porém, quando essa profecia se cumprir, as armas usadas serão da época atual. Isso aqui é importantíssimo. Porém, essas armas não terão efeito, pois é Deus quem irá desarmá-los. Quem vai desarmar? Deus. É Deus que vai proteger, é Deus que vai livrar. Deus disse para o rei Ezequias: não será lançada sequer uma flecha contra esta cidade. E assim foi. Senaqueribe não teve como atacar aquele povo, porque Deus não permitiu. 4. Nos montes de Israel cairás, tu e todas as tuas tropas, e os povos que estão contigo, e as aves de rapina, e as aves de toda a asa, e aos animais do campo te darei por pasto. Essa era uma linguagem muito usada naquela época, porque quando havia uma grande matança, os corpos não eram enterrados, e as aves vinham e comiam as pessoas, né? Os corpos ali, as pessoas mortas eram comidas pelas aves, pelos animais, as bestas feras, né? Os animais do campo comiam a carne daquelas pessoas. Então, era muito comum naquele tempo ser dito, então foi usada essa mesma linguagem. Fica muito claro, conforme avançamos no texto, que a ideia dessa profecia é Deus livrando o seu povo por meio do seu grande poder. Por isso, não devemos nos concentrar em identificar precisamente, de forma muito precisa, quem serão as nações envolvidas nessa guerra, e sim que a vitória será do Senhor. É por isso que esse texto tem a ver conosco. Porque se nós apenas nos baseássemos nas nações e na questão de Israel, para que nós íamos estudar um texto como esse, Ezequiel 38 e 39? Então, o que nós estamos aprendendo de lição é: o Deus que livrará Israel é o mesmo Deus que nos livra. O Deus que livrou Israel no tempo bíblico é o mesmo Deus que nos livra como povo de Deus. Entendeu agora? Haverá tão grande mortandade que a ideia são corpos servindo de alimento para as aves do céu e animais do campo. Em Apocalipse também é uma descrição sobre isso, né? Vinde para o grande banquete e as aves se alimentando, né? Dos corpos mortos. Em Apocalipse se trata disso também. 5. Sobre a face do campo cairás, porque eu falei, diz o Senhor. Olha aqui a responsabilidade, irmãos. Eu tenho muito receio, eu falo com Deus: Senhor, tenha misericórdia de mim. Não me deixa falar nada do meu próprio coração. Somos humanos, podemos errar? Podemos falhar? Podemos. Mas temos que pedir a Deus muito, ter muito temor de pedir a Deus para colocar o seu temor no nosso coração. Porque olha o que Deus está dizendo aqui, ó. Sobre a face do campo cairás, porque eu falei, diz o Senhor. Quando Deus fala, Deus cumpre. Por isso que é muito sério eu levantar e dizer: assim diz o Senhor. Deus mandou dizer, Deus mandou falar.
E se não se cumprir? Qual é a minha saída? Tem profecias que são condicionais. Se você obedecer, se você fizer, se você andar, eu vou fazer. Se não fizer, é claro que Deus não vai fazer. Mas existem coisas que são entregues sem condição. É falado, ó, Deus mandou dizer que vai fazer isso na sua vida. Não disse que daria uma conta. Aí eu, para me defender, às vezes, falo, não, irmão, mas é porque você não teve fé. Não foi dito isso na profecia. Não foi dito isso na hora de entregar a revelação ali. Apenas foi dito que Deus faria. Então nós temos que ter muito cuidado. Mas aqui o Senhor está dizendo, tem o meu selo, a minha marca, a minha palavra. Eu falei e vou fazer. A derrota de Gog e Magog é uma promessa de Deus. Deus prometeu, Deus cumpre. A sentença de juízo já está decretada. Não tem como mudar essa sentença. Quando Deus prometeu ao rei Ezequias que Senaqueribe não dispararia sequer uma flecha contra a cidade, já tratei aqui. Isso se cumpriu nos mínimos detalhes. Quando Deus fala e promete, ele cumprirá. Não será atingida a cidade com sequer uma flecha. E assim foi feito. Então Deus está dizendo que Gog e Magog, os povos que vão se unir, não vão prevalecer contra o povo de Deus na época que acontecer o cumprimento dessa profecia, porque ela ainda não aconteceu. Bom, você de repente está aí e chegou nesse quadro aqui. Que tal uma arte digital? Você pode estar fazendo aí um evento, um congresso de jovens, de irmãs, de varões, de novos convertidos, cultos aí na sua igreja, festividades também. Quem sabe você precisa de uma arte digital como algumas dessas que vão passar aqui. Quem sabe para o seu negócio próprio, você que é aí um microempreendedor, um profissional liberal ou até mesmo tem uma empresa. Preste atenção nesse aviso. Criação de artes digitais para a divulgação do evento de sua igreja ou para profissionais como você está assistindo, é com a Manhãs Artes Digitais. Artes digitais a partir de R$19,90. Entre em contato hoje mesmo pelo WhatsApp DDD 21 97176 4015 e peça já o seu orçamento. Manhãs Artes Digitais. Agradecemos a todos que já contrataram algum tipo de arte. Algumas que passaram aí foram contratadas e as pessoas ficaram satisfeitas. E quem sabe você também quer contratar uma arte a partir de R$19,90. É um valor bem pequeno e vai atender a sua necessidade. Vamos lá? Versículo 6. E enviarei um fogo. Ainda continua descrevendo o que Deus vai fazer, tá? E enviarei um fogo sobre Magog e entre os habitantes seguros nas ilhas, e saberão que eu sou o Senhor. A ideia do fogo aqui fala de juízo. É verdade que muitas vezes na história bíblica Deus usou o fogo de forma literal para o juízo. Se ele nessa ocasião usará o fogo ou não, é algo que desconhecemos, mas certamente a punição virá sobre eles. Então está falando de juízo. Também era costume das nações vencedoras colocar fogo nas terras daqueles que foram derrotados, como fez a Babilônia com Jerusalém. Então, nós não sabemos se o fogo aqui vai ser um fogo literal ou se ele está apenas representando o juízo de Deus. Mas a punição de Deus virá contra esse povo que se levantará contra Israel. 7. E farei conhecido o meu santo. Olha quantas vezes nesse versículo é falada a palavra santo. E farei conhecido o meu santo nome no meio do meu povo de Israel, e nunca mais deixarei profanar o meu santo nome, e as nações saberão que eu sou o Senhor, o santo em Israel. O povo de Deus, por causa de seus pecados, aqui é pecados, tá? Deixou com que o nome do Senhor fosse profanado, muitas vezes. No entanto, seu juízo demonstraria às nações que Deus é santo, e não admite o pecado de nenhuma forma, em nenhuma circunstância, tá? Ah, mas é o povo de Deus, não pode, não pode. Deus não tolera pecado. Pecado faz separação entre nós e Deus. Sabe por que a humanidade não foi extinta ou não é extinta? Porque Deus tem usado da sua graça, que nós chamamos na teologia de graça comum. Aqui eu não estou falando da graça salvadora, estou falando da graça comum, porque nós não teríamos como estar diante de um Deus santo.
Aí temos a graça salvadora, né? Aqueles que aceitam Jesus, eu posso entrar na presença de Deus. Eu tenho o direito de entrar na presença de Deus. Então a graça comum, ela impediu Deus, através dessa graça, impediu que Deus julgasse o mundo inteiro de uma vez. Nós somos culpados. A Bíblia diz, todos pecaram e destituídos foram da glória, ou estão da glória de Deus. Então, uma vez que todos pecaram, Deus poderia exterminar a humanidade inteira. Deus não fez. Mas para aqueles que estão em Cristo, nós só conseguimos nos aproximar de Deus, né, da presença, estar na presença do Senhor, por causa de Jesus Cristo ter morrido na cruz do Calvário e pagado a nossa dívida. Também, senão, não teríamos condição nenhuma de nos aproximar, de ter o quê? Um relacionamento com Deus. Seria impossível ter relacionamento com Deus, porque Deus é o quê? Deus é santo. Então, o povo de Deus, por causa do seu pecado, deixou com que o nome do Senhor fosse profanado. No entanto, seu juízo demonstraria às nações que Deus é santo e não admite pecado de nenhuma forma. Deus é justo, pois julga o seu povo, mas também julga todos os povos segundo as suas obras. Sua soberania e majestade, mais uma vez estão aqui, mais uma vez estão em foco aqui. Deus é santo, mas Deus também é soberano. Deus é majestoso. E não adianta. Por mais que eu e você queiramos que Deus traga juízo em determinadas situações, seja conosco, seja com alguém que a gente gosta, ou seja com o povo de Deus de forma geral, né? Deus fazer justiça, Deus só fará isso no momento dele, na hora dele. Muitas vezes, quando você vai estudar a palavra de Deus, você vai encontrar Deus falando assim, a medida ainda não chegou até lá. Quando Deus faz promessas a Abraão, reafirma as promessas para Abraão, em Gênesis, ele diz que a medida dos amorreus não chegou até onde deve chegar. Ou seja, Deus estava ali contemplando o que eles estavam fazendo, os pecados que eles estavam cometendo, mas eles ainda não tinham chegado no grau aonde entraria o juízo de Deus. Então, por enquanto, eles estavam vivendo um tempo dentro da longanimidade de Deus, da misericórdia do Senhor. Mas aí chegaria um ponto que entra o juízo de Deus entra em ação. Então, isso é na minha vida e na sua vida, pode acontecer da mesma maneira, de forma individual, ou como povo de Deus. Ou as pessoas que não servem a Deus também da mesma maneira. Deus tem uma medida. Nem eu nem você sabe até onde vai essa medida. Mas o que eu e você, como servos de Deus, precisamos saber é, não podemos brincar com Deus, porque Deus é soberano, Deus é santo, Deus é majestoso, Deus é onipotente, Deus faz o que Ele quer, quando quer, como quer. Note que 3 vezes aparece a palavra santo nesse versículo. O santo nome voltará a ser reconhecido em Israel, porque muitos israelitas deixaram de reconhecer o santo nome de Deus muitas vezes, em muitas épocas. No meio do meu povo, nunca Javé deixará de ser santo. Nunca Javé deixará seu santo nome ser profanado. O profeta volta a reiterar aos gentios que o Deus de Israel é santo. Haverá um momento que todo Israel reconhecerá isso de forma coletiva e reconhecerá inclusive o nosso Senhor Jesus Cristo. Tá? O nome representa tudo que alguém é, sua natureza e atributos. Quando alguém fala assim, Mário Luna, ou Luna, às vezes alguns chamam de Luna. Então, quem é o Luna? Então, pelo nome, é o Luna. O Luna, tá, já sei quem é. Aí já tenho aqui uma análise da situação, quem conhece, tá? Então, o nome representa a natureza e os atributos. Para os ímpios, Deus ficou conhecido como juiz, mas para o seu próprio povo, ele é conhecido como protetor e restaurador, apesar que o seu povo também sabe que ele julga. Mas aqueles que estão fora da presença de Deus estarão sujeitos ao juízo e não à proteção, nem à restauração. Por isso, se você está assistindo esse Expondo as Escrituras e ainda não aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, é um momento de você fazer isso. Você pode levantar as suas mãos para Cristo nesse momento. Levante as suas mãos para Jesus, aceite Ele e diga, Senhor Jesus, eu entrego a minha vida para Ti. É uma oração curta. Você procura uma igreja evangélica mais próxima da sua casa e diga ao pastor, olha, aceitei Jesus num programa na internet e o pastor lá, naquele programa, disse para eu procurar essa igreja aqui, que o Senhor, procurar uma igreja que o Senhor ia me dizer o que eu devo fazer. E Ele vai te dar as devidas instruções. Versículo 8.
Eis que é vindo e se cumprirá, diz o Senhor Jeová. Este é o dia de que tenho falado. Deus anuncia que o dia anunciado por ele chegaria e que tudo aquilo se cumprirá. Deus falou, ele faz. Assim como existem promessas de bênçãos na Bíblia, existem promessas de juízo para os desobedientes. Esse povo ousou se levantar contra o povo de Deus e seu castigo era certo. O final desse versículo, este é o dia de que tenho falado, não aparece menção dessa profecia de Ezequiel 38 e 39 em outras partes do Antigo Testamento. Então, do que se trata isso? A melhor opção para desvendar esse mistério é a de Daniel Bloch, que diz: visto que a profecia de Isaías dizia respeito aos assírios e Jeremias entendeu suas predições sendo cumpridas por Nabucodonosor, Babilônia, considera-se que Ezequiel adaptou antigos oráculos, antigas palavras a novas realidades. Então Ezequiel pega o que Isaías profetizou, o que Jeremias profetizou, não a profecia em si, mas a questão do julgamento. E ele traz dentro dessa... Deus traz, né, dentro dessa profecia de Ezequiel, porque não é Ezequiel profetizando o que ele pensa, né? Então chegamos à conclusão de que essa fala pode estar se remetendo ao seguinte texto, Ezequiel 38, 17. Assim diz o Senhor Jeová, não és tu aquele de quem eu disse nos dias antigos, pelo ministério dos meus servos, aí poderia estar ali incluído Isaías e Jeremias, os profetas de Israel, os quais naqueles dias profetizaram largos anos que te traria contra eles, Então, pode ser desse texto que está se tratando. 9. E os habitantes das cidades de Israel sairão e totalmente queimarão as armas, e os escudos, e as rodelas, com os arcos, com as flechas, com os bastões de mão, com as lanças, e farão fogo com tudo isso por 7 anos. Mais uma vez, a linguagem é das armas daquela época. Lembrando que essa profecia ainda não se cumpriu e não se usa mais esse tipo de armamento. Lembre-se disso. 10. E não trarão lenha do campo, nem a cortarão dos bosques, mas com as armas acenderão fogo, e roubarão aos que roubaram, e despojarão aos que despojaram, diz o Senhor Jeová. Um resumo rápido é dizer que eles serão vencidos, e suas armas serviriam de combustível. E também Israel tomaria os despojos, ou seja, os bens, pegaria para si os bens, já que eles tinham sido derrotados. Uma prática muito comum feita na antiguidade. Tomar os bens daqueles que o povo tinha vencido, tá? Agora vamos explicar isso aqui de uma forma mais detalhada. Ao que parece, a vitória será tão esmagadora que depois dela o povo de Deus usará as armas que serão confiscadas como combustível para um período de 7 anos. Mas isso é literal? Vamos ver. Esse relato pode estar sendo dito de forma figurada para ilustrar a seguinte verdade. A ênfase está na destruição completa operada por Deus contra os inimigos de Israel. Apesar de terem soldados e armas em tão grande número que poderiam ser considerados invencíveis, os povos inimigos receberão a paga da sua maldade e serão saqueados. Entendeu? Então, talvez possa ser figurado. Mesmo com armas tão poderosas, que usando as armas daquela época, daria, né, a quantidade de armamento daria para poder acender o fogo que eles necessitavam durante 7 anos usando como combustível, só para mostrar a quantidade de armas naquela época, na aplicação, na época que vai acontecer realmente o cumprimento dessa profecia, pode estar relacionado a como essa vitória será tão esmagadora diante de um povo que estaria tão preparado, mas que vai ser derrotado, porque se levantou contra o povo de Deus e o Senhor estará pelejando pelo seu povo. Os povos inimigos receberão a paga da sua maldade e serão saqueados. Conclusão. No Expondo as Escrituras de hoje, aprendemos sobre Gog e Magog, um dia de juízo. Apesar de não haver uma concordância sobre a identidade de Gog e seus aliados, tem gente que vai dizer que é A, que é B, que é C, que é D. E uma data precisa, a lição que aprendemos
é sobre Deus livrando o seu povo do ataque dos inimigos e trazendo juízo sobre eles. Como igreja, não devemos temer, pois Deus pelejou e pelejará por Israel. O mesmo é feito por sua igreja. Aqueles que defendem, inclusive, que Gog será a Rússia. Enfim, não há, né? A guerra na Ucrânia, na atualidade, eles levam isso em consideração também por causa da localidade e tudo, mas nós não temos essa certeza, até porque a palavra Rússia, ela entra porque uma palavra no original é a questão de som. O som parece, e aí se usou a palavra Rússia, mas a palavra não é Rússia nesse caso, tá entendendo? Então, isso é uma coisa da época atual, não é uma coisa daquela época, né? Então, tem gente que associa até mesmo a Rússia, mas nós não temos como identificar e dizer com fidelidade que realmente se trata da Rússia, tá bom? Então, é isso que eu tenho a dizer. Bom, apenas que tenhamos a atenção de não nos voltarmos contra Deus, pois Ele é um Deus que julga cada um segundo as suas obras. Às vezes a gente fala assim, eu sou povo de Deus, e esquecemos de viver uma vida de obediência a Deus, de santificação, de santidade. Só porque é povo de Deus. Tá igual aquele filho, né? Ah, meu pai é fulano de tal, e porque o pai dele é fulano de tal, ele acha que pode fazer tudo o que quiser. Pode não. Nós precisamos entender que mesmo Deus sendo Deus, nós temos que andar de acordo com quem somos, filhos de Deus. Vamos espiar o que iremos assistir no próximo programa Expondo as Escrituras? Ezequiel 37, versículo 1 ao 4, tá? Vai tratar sobre a restauração do povo de Deus, o Vale de Ossos Secos. Na verdade, essa mensagem em particular já está gravada aqui no canal, tá? E eu vou colocar ela aí no final para você assistir, porque ela vai ser uma mensagem importante, porque ela tem a ver, tá? Ela está relacionada à leitura bíblica em classe, tanto das lições adultos, como das lições jovens, tá? Tanto lições bíblicas adulto, como lições jovens da CPAD do 4º trimestre de 2022. E é interessante porque eu até peguei as revistas aqui, tá? Aqui eu expondo as escrituras, aqui não é EBD comentado online, mas ó, tô pegando, ó, é nessa revista de adultos, tá? E é nessa revista de jovens, tá bom? Então vamos lá. Na revista de adultos, o tema que eles vão dar para esse mesmo texto aí é a lição de número 10, que vai ser a restauração nacional e espiritual de Israel. Eu trato disso nesse texto, eu falo, tá? Eu faço a exposição. Então, esse Expondo as Escrituras serve para a lição 10. Mas na lição de jovens, esse Expondo as Escrituras serve também para a lição 10, que tem como tema uma liderança chamada para restaurar, baseado na restauração que Deus faz aí do seu povo. Então, esse Expondo as Escrituras aí já vai estar, logo depois que eu terminar aqui, que eu colocar lá no final, eu apontar os vídeos, esse Expondo as Escrituras não vai ser gravado. Ele já estará gravado para você assistir. Você pode até se adiantar dessa vez, né? Tá inteirado sobre o que significa esse texto. Bom, preste atenção nesse último aviso. O conteúdo desse vídeo está edificando sua vida? Então seja um divulgador desse canal. Divulgue para sua família, para as pessoas de sua igreja e de suas redes sociais. E não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, deixar seu comentário se está gostando e de que lugar está assistindo e se ficou até o final do vídeo. É muito importante também você deixar o seu like e compartilhar esse vídeo em suas redes sociais. Se a sua vida está sendo edificada, a vida de outras pessoas também será edificada. Então divulgue o canal, compartilhe esse vídeo aqui, mas também divulgue o canal, se inscreva, tá? Comente o que você achou desse Expondo as Escrituras, se você compreendeu. É um texto de difícil compreensão, não se tem aí uma concordância, mas eu tentei ser o mais claro possível, eu tentei ser o mais simples dentro da explicação, e eu acredito que depois
dessa explicação você vai entender que o assunto que trata é a proteção de Deus, o livramento de Deus. Quando Deus promete, Deus faz. Esse livramento será para Israel, como também é para a igreja do Senhor, dentro das situações que a igreja atravessa. Mas é para mim e para você também, individualmente como cristão, tá? Que Deus continue nos abençoando. Vamos fazer uma oração. Senhor Deus e Pai, eu quero te agradecer por mais esse programa Expondo as Escrituras. Seja louvado o teu nome, engrandecido o teu nome, bendito o teu nome, Senhor, porque tu és o Deus grande, poderoso, santo, soberano, onipotente. Ninguém pode nada contra ti. Tu não perdeu o controle de nada, Senhor, ainda que alguns achem que tu perdeu o controle quando as circunstâncias são desfavoráveis. Que o Senhor continue nos ajudando, nos guardando, nos livrando, Senhor querido, de coisas que não provêm da tua parte, Senhor. Nos guarda como igreja, que possamos cumprir, Senhor querido, aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, porque nós contamos com a tua proteção, com o teu livramento, em nome de Jesus. Bom, tô deixando aqui para você, aqui, não esqueça, ó, olha o que eu tô deixando para você aqui, ó, Ezequiel, tá? 37, a restauração do povo de Deus. E também mais um vídeo aí para você poder assistir. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua família e até o próximo programa Expondo as Escrituras, se assim o nosso bom Deus nos permitir.